Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de leitura desse livro aqui. O livro Intermezzo, da série Rooney, o livro mais recente dela, né? O último lançamento dela, lançado aqui no Brasil em setembro pela Companhia das Letras. E é um livro de tradução da Deborah Landsberg. Não sei se assim pronuncio o sobrenome dela, se não for já peço desculpas. Esse livro, ele tem 450 páginas, então assim, não é um livro muito curto. É o maior livro da Sally Rooney já escrito, né? É o maior dos livros dela. Não foi a minha primeira experiência com a autora. Eu a conheci através do livro Pessoas Normais, que eu li em 2020. Confesso pra vocês que eu não lembrava mais alguns detalhes da história. Então eu fui na minha própria resenha pra ver ali quais foram as minhas impressões. Eu lembro, assim, a história não me marcou. Então eu lembrava do contexto, né, que era uma história ali, tinham dois adolescentes, mas eu não lembrava de algo ter me marcado. Então eu fui na minha própria resenha pra ver. E de fato, na minha resenha eu não destaquei nada. Eu lembro eu escrevi que gostei da leitura, que era um romance com nuances bem normais, assim, uma coisa adolescente. Claro que tinha alguns pontos ali sobre questões mentais e tudo mais. Mas é isso, não foi um livro que me marcou, o Pessoas Normais. E eu só li o Intermezzo porque eu acompanho a Bárbara Ângelo aqui no YouTube, assino a newsletter dela. E ela é uma pesquisadora que no mestrado ela está escrevendo justamente uma dissertação sobre esse livro, Pessoas Normais. Então é natural que no conteúdo dela ela fale muito da Sally Rooney. E ela compartilhou então esse lançamento, que seria o Intermezzo. E só depois que ela compartilhou ali a experiência de leitura dela, compartilhou um diário, que inclusive eu recomendo muito que vocês assistam. Quem tem interesse, inclusive, na obra da Sally Rooney, enfim, a Bárbara, ela tem um conteúdo incrível sobre isso. Então, já deixo a recomendação. E aí, depois de ver a experiência de leitura da Bárbara, eu falei, eu quero ler esse livro. E aí, então, eu me interessei pelo enredo. Qual que é o enredo, né? Nesse livro, nós temos, basicamente, não temos muitos personagens, né? Mas nós temos, basicamente, algumas questões ali que permeiam a relação desses personagens. O que? Luto, né? Nós temos aqui dois irmãos vivendo ali a experiência do luto, da perda do pai. E nós temos também alguns relacionamentos complexos, não só entre os irmãos, mas o relacionamento deles com outras pessoas. Aqui nós temos o Peter, que é um advogado, né, o irmão mais velho. Ele tá na casa, salvo engano, dos 36 anos. 33 anos. E o Peter tem 23 anos. Então eles têm uma diferença de idade aí de 10 anos entre eles. O Ivan é o irmão de 23 anos. O Ivan, ele é um jogador de xadrez, né? E que joga profissionalmente, mas não é aquele cara ali que ganha muita grana com isso. Ele participa de uns torneios e tal. Ele ganha dinheiro com isso, mas percebe-se no livro que não é muito dinheiro, né? Ele faz reclamações com relação à questão financeira aí no decorrer do livro. Chega a pedir dinheiro emprestado pro irmão, então percebe sim, ele joga, esse é o trabalho dele, mas não é uma coisa que remunera ali rios de dinheiro. O Peter, ele tem ali uma relação, já no início do livro, a gente começa a ver que ele tem uma relação com uma moça um pouco mais nova que ele. Na verdade, a moça tem 23 anos, a idade do irmão dele, que é a Naomi. Então eles têm ali uma relação. Não parece um namoro sério, mas é uma relação que a gente percebe que já dura algum tempo. No início a gente não sabe quanto tempo, mas é uma relação que já tem algum tempo. Então é uma relação que tem essa diferença de idade e tem também ali uma questão financeira. A gente percebe que parece que o Peter, ele
dá algumas coisas pra Naomi, dá valores, dá coisas e obtém dela também ali questões sexuais, talvez. Não se sabe se essa é realmente a dinâmica, mas no começo do livro isso já fica claro pro leitor. Que tem que o Peter ajuda ela financeiramente e que ela detém ali como se ela trocasse favores sexuais com ele, né? Em troca do dinheiro. Mas não se sabe exatamente se essa é pura e simplesmente a dinâmica da relação. Mas tem esse aspecto financeiro aí no meio. O Peter também se relaciona com a Sylvia, né? Nós não sabemos ali qual é o estágio atual da relação deles no começo. Nós sabemos que ela é uma grande amiga e ex-namorada. Mas, no começo do livro, a gente não sabe se eles têm envolvimento amoroso, né? A gente sabe que ela é ex-namorada. Mas naquele momento em que a história tá sendo narrada ali, a gente não sabe exatamente a dinâmica. Pelo menos pra mim não fica muito claro no início. Depois as coisas vão ficando mais claras. Então a Sylvia, ela é mais velha, né? Salvo engano, ela tá ali na casa dos 30 e poucos. Ela tá na idade do Peter, né? Ela é mais velha que a Naomi, no caso, né? E aí a gente tem do outro... Então essas são basicamente ali as relações do Peter, Naomi, Peter, Sylvia. E temos também o Ivan, que é esse cara, esse jogador de xadrez e tal. E ele, no início, a gente só sabe que ele tem... que ele joga xadrez e tudo mais. Com o tempo ali, com o passar das páginas, em um torneio, né, numa cidade próxima de onde ele mora, ele conhece a Margaret, que aí passa a ser também uma personagem muito relevante para a história. A Margaret também é uma mulher mais velha. Ela é mais velha, inclusive, que o Peter. Ela tem 36 anos. Então, ela é mais velha que o Peter, bem mais velha que o Ivan, né? Ela tem 13 anos de diferença do Ivan. E ela é uma personagem enigmática, pelo menos pra mim, no início ali. Fica difícil entender a gente sabe que ela é recém-separada, né? Porque ela fala, acho que fica bem claro isso assim que eles estão se apresentando e tudo mais. Mas a gente não sabe em qual contexto essa relação acabou, por que acabou. Ela é uma personagem que vai sendo desmistificada no decorrer da história. Na verdade, eu chego a dizer que isso é um traço comum da construção dos personagens que eu gostei muito. A gente não tem uma biografia deles, né? Já de início. A gente vai descobrindo as coisas conforme o livro vai... conforme a história vai se desenvolvendo. Então a gente não sabe muito dos personagens. A Margaret, eu acho que é realmente, pelo menos pra mim, ela é a mais enigmática em termos de vida. A gente não sabe. Até o final do livro, a gente ainda tá descobrindo coisas sobre ela, sobre a família dela, sobre esse casamento, em que situação que ele terminou, né? Então, são basicamente esses os personagens. Então a gente tem o Peter, a Naomi, que é essa menina, né, que o Peter se relaciona. Da Naomi eu não sei se eu falei, mas ela é uma menina de 23 anos que tá na faculdade. Ali no começo do livro a gente já sabe também que ela tá passando por uma questão de moradia, porque ela mora com amigos, né? Ela divide apartamento com amigos e eles estão sofrendo ameaça de despejo, né? E o Peter tá tentando ajudar ali com relação a isso. Pede também ajuda da Sylvia, eles conversam sobre essa questão da moradia. Então, são basicamente esses os personagens. O Peter, a Naomi, a Sylvia, o Ivan, a Margaret. E aí tem também uns outros que aparecem no decorrer da história, mas que não são tão marcantes. A gente tem a mãe deles, que é descrita como uma pessoa que não teve ali uma presença na infância. Ela também é uma personagem meio turva pra mim. O que a gente sabe dela é que ela tem outro relacionamento. Ela se separou do pai do Peter e do Ivan. Ela tem outro relacionamento com um cara mais novo que ela. E aí, disso que eu já contei pra vocês dos personagens, a gente já tem um traço muito marcante dessa história. A diferença de idade é um ponto, assim, que é muito discutido na história. O quanto a diferença de idade impacta nas relações, se essas relações vão perdurar, apesar dessa diferença de idade, que é considerável. A gente tem entre o Peter e a Naomi 10 anos, entre o Ivan e a Margaret 13 anos. Então a gente tem a diferença de idade como um fator que é discutido
no livro, quanto a diferença de idade impacta ou não essas relações. Se essas relações vão perdurar apesar dessas diferenças. Os personagens, alguns parecem lidar... na verdade, sim, os personagens lidam de forma diferente com essa diferença de idade. O Ivan, por exemplo, ele parece não se importar com a diferença de idade. A Margaret, não. A Margaret já tem receios. O Peter também tem receios com relação à diferença de idade. A Naomi parece já não ter. Então, é muito legal como a Sally Rooney aborda isso. Eu acho que é um dos pontos fortes do livro. O outro ponto, que eu acho que pra mim é o ponto mais forte, é a questão do luto. Como que esses irmãos estão lidando com o luto de formas tão diferentes. E como isso, como essa forma como eles estão lidando com o luto, impacta essas outras relações, as relações amorosas, né, que eles estão vivendo ali. Então, assim, a questão do luto, pra mim, foi muito marcante. Eu me identifico muito com o Ivan no decorrer do livro, com algumas coisas que ele fala. Eu perdi minha mãe exatamente com a idade que o Ivan tem no livro. Então, muitas das coisas que ele fala realmente me tocam muito. Então, eu me identifiquei muito com isso. Antes de falar da minha identificação, eu queria falar da escrita da Sally Rooney. Como eu falei pra vocês, na minha resenha de Pessoas Normais, eu não mencionei nada sobre a escrita. Então, se eu falar pra vocês que eu lembro como era a escrita dela em Pessoas Normais, eu não lembro. Não escrevi sobre isso, não escrevi no livro. E essa é uma coisa... isso aqui dá um vídeo inteiro só pra falar sobre escrita em livros. Cada um vai ter sua opinião. Mas o que acontece? Até um certo tempo, eu não sei a partir de quando, eu acho que a partir de 2022, eu mudei muito com relação a isso. E eu comecei a escrever mais nos meus livros. Veja que Pessoas Normais eu li em 2020, eu sei por conta da data da minha resenha. E eu não escrevi absolutamente nada nele. Eu tenho post-its, mas... assim, eu preciso ler as 2 páginas, porque eu não lembro o que nessa página me marcou. Eu não escrevi nada, eu não grifei. Nada. Assim, era como eu era naquele momento, né? Era a minha personalidade, era como eu lidava com as minhas leituras, com os meus livros naquela época. Hoje, e desde 2022, mais ou menos, eu tenho tido outra forma de me relacionar com os livros. Eu não tenho mais receio de escrever. Eu não tenho mais receio de encher de post-it. Aqui mesmo tem um grande rabisco, né? Deu pra perceber aqui, ó. Tem rabiscos, eu escrevo. Eu não tenho mais receio de escrever, nem de lápis, nem de caneta. Porque eu acho que é isso que enriquece a experiência, né? É isso que faz com que, se daqui 1 ano, 2, eu precisar voltar, eu sei exatamente o que me marcou. Eu sei as coisas que eu gostei, né? Eu sei os destaques que eu fiz. E hoje, voltando a alguns livros que eu fiz essas anotações, eu vejo que a minha experiência foi muito mais rica, né? Minha experiência de leitura foi muito mais rica. Então, eu queria fazer esse parêntese porque eu não lembro como era a escrita da Sally Rooney. Mas nesse livro, o que nós temos? Uma narrativa em terceira pessoa, mas que o tempo todo ela se mistura ali com as falas e os pensamentos dos personagens. Não é uma coisa muito organizada, mas eu acho que isso é de propósito. No começo eu senti muita dificuldade. Eu acho que demorou aí umas 100 páginas pra eu engatar, tá? Não com a história. A história já me prendia, mas a escrita era difícil pra mim. Porque o que nós temos aqui é basicamente uma narrativa quase que inteiramente sem quebras, sem diálogos naquele formato tradicional. Então, o que nós temos é essa voz do narrador em terceira pessoa que o tempo inteiro se mistura com os pensamentos e com as falas dos personagens. E aí, como eu disse, eu acho que isso é intencional, porque as relações desses personagens com as outras pessoas e com eles mesmos são relações conturbadas, né? Então a gente tem dois personagens ali enfrentando um luto, né? Nós temos relações
permeadas por essas questões de diferença de idade. A Silvia tem algumas particularidades também. Então, são personagens que estão passando por momentos turbulentos. E eu acho que a escrita quis refletir isso, quis trazer isso pra gente, essa bagunça. Então, no começo, pelo menos foi a sensação que eu tive, uma sensação de bagunça. Meu Deus, que coisa bagunçada. Eu não sei quando é o personagem que tá falando, quando é o narrador, quando é um pensamento ou quando ele verbalizou alguma coisa. Então, isso pra mim foi um ponto. Mas que é isso. Depois das primeiras 100 páginas, flui maravilhosamente. Flui maravilhosamente. Então, acabou que depois eu gostei bastante. No final, essa forma de escrita, que pra mim soou muito diferente. Não me lembro de já ter tido uma experiência semelhante. No Saramago, a gente tem uma coisa... Eu não vou falar que é parecido, porque eu posso estar incorrendo num erro técnico muito grosseiro. Mas eu posso dizer que a escrita deste livro foi tão marcante quanto, pra mim, tá? Eu não estou comparando ali tecnicamente. São formas de escrita completamente diferentes. Talvez tenham nomes técnicos diferentes aí na questão da escrita mesmo. Mas foi tão marcante quanto a primeira vez que eu li o Saramago, tá? Então, esse foi um ponto. A escrita foi marcante. Demorou pra engatar, né? Ali nas 100 primeiras páginas ficou, meu Deus, que bagunça, eu não tô entendendo. E voltava, e lia de novo, e grifava, e ficava, será que isso é um pensamento? Às vezes fica claro que é, mas às vezes não. Então, foi um ponto pra mim. Mas depois que fluiu, foi maravilhoso, assim, continuou. Foi um ponto muito bom. E aí, eu acho que, pra finalizar, assim, um pouco da minha experiência, eu acho que o que mais me pegou realmente foi essa questão do luto. Eu tive muita conexão com essa questão do luto, como os personagens estão lidando com isso. Acho que pela minha experiência pessoal de ter perdido minha mãe exatamente com a idade do Ivan, então isso pra mim foi muito forte. Coisas que ele fala, eu até destaquei aqui um trecho que eu acho que foi o ápice, assim. Eu me identifico muito, e a Bárbara conta um pouco disso também na experiência dela, né? De ter perdido o pai muito nova. E o quanto eu acho que pega isso pra gente. Eu acho que todo mundo que já teve, que já viveu uma experiência de luto, quando lê ou quando assiste alguém vivendo uma experiência também de forma semelhante à sua, é impossível a gente não se identificar, né? E pelo menos comigo, isso é muito comum. Depois que eu perdi minha mãe, isso já tem 5 anos, eu li mais do que eu lia antes, né, histórias envolvendo luto. Hoje, quando eu vejo que uma história envolve luto, ela já me desperta um interesse, assim, natural. Seja uma história ficcional, seja um livro não ficcional, tá? Inclusive, eu já li alguns livros, e aí eu acho que o mais marcante é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Eu esqueci o nome da autora, mas é uma médica, eu vou colocar aí no link pra vocês também esse livro, que é muito bom, mas é um livro de não ficção. Agora, livros ficcionais, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, só com um livro sobre luto, porque eu já tive algumas boas experiências. Mas voltando ao intermédio, a questão do luto aqui, realmente, pra mim, foi muito, muito marcante, muito tocante. Me identifiquei muito com a forma como o Ivan lida com a perda, porque o tempo inteiro ele tem a sensação de que ele perdeu o pai muito novo, de que não é justo, né, que ele muito jovem perca o pai, que não é a dinâmica que devia acontecer, que o pai não vai estar presente pra ver a evolução dele enquanto ser humano, que o pai não vai presenciar algumas situações na vida dele. E é justamente esse o sentimento que eu tenho até hoje, que eu tive assim que eu perdi minha mãe, e é o sentimento que eu tenho até hoje. Que minha mãe não pôde, na verdade, ver algumas coisas que aconteceram, não vai ver algumas coisas que ainda vão acontecer, não vai presenciar, né? Porque eu acho que a questão de ver vai muito da nossa crença particular. Mas ela não vai presenciar, ela não vai participar da criação dos netos, né? Então, essas coisas marcam a gente de forma bem particular. E aí o trecho que eu trouxe aqui pra ler, porque sintetiza, não é um spoiler, tá? Mas assim, sintetiza um pouco do que o Ivan
pensa sobre o luto. E é um trecho que me marcou. Eu fiz algumas anotações também, enfim. Mas olha o que ele diz. Nesse trecho aqui, ele tá tendo um diálogo com a Margaret. E eles estão falando sobre a dor do luto e tudo mais. Eles têm muitas conversas sobre isso, mas acho que essa é uma das mais profundas, talvez. Mas vamos lá. Então ele fala aqui, ó. A minha impressão é de que eu ainda não aceito a ideia de que o meu pai morreu. Não compreendo como é possível, se é que você entende o que eu quero dizer. Acho que entendo, ela diz, a Margaret, né? Como se ele tivesse saído do tempo e nós todos tivéssemos que continuar dentro do tempo. Entende o que eu estou tentando dizer? Baixinho ela diz, de certa forma. Ele enxuga o nariz, os olhos e tenta engolir. É que eu sinto que algumas coisas ficaram inacabadas, ele disse. Sabe, coisas que a gente não conversou ou que eu não entendi. Você é novo, na verdade, se o seu pai morre quando você tem 22 anos. Eu não achava isso antes, mas agora eu acho. Porque eu não entendia certas coisas. Mais alguns anos, pra ser sincero, seria melhor. É ruim dizer isso? Então, é justamente essa sensação que eu tenho, que eu acho que muitas pessoas que perdem os pais jovens devem ter. É que a gente é muito novo. Como que a gente perde um pai e uma mãe com 20 anos, 22? Sabe? Tipo, parece que é muita injustiça. E aí esse sentimento que ele tem, é esse sentimento que eu tenho, né? Dentre muitos outros, mas é esse um dos sentimentos que eu tenho. Então, foi impossível não me identificar com o Ivan, tá? Então, assim, eu acho que esse foi o ponto alto do livro pra mim. Eu tive ressalvas, né? A gente tem, nenhum livro é perfeito. Pelo menos até hoje eu não encontrei o livro perfeito. Tive ressalvas, mas coisas muito particulares, não do livro, mas coisas particulares, né? Sei lá, eu não gosto de livros com cenas de sexo muito explícitas, né? Mas é só uma questão pessoal, é só uma questão de gosto. Eu leio, né, assim, se eu não tiver afim na hora eu pulo, mas não gosto de romance hollywood e tudo mais, então aqui tem, né, algumas descrições de cenas de sexo não explícitas, não, até narradas assim com bastante primor, vamos dizer assim. Mas essa é uma questão pessoal, não gosto. Eu acho que também algumas páginas podiam ter sido poupadas. É um livro longo, mas não é cansativo, não chega a ser cansativo. Mas eu acho que poderia ter sido escrito com algumas páginas a menos. Mas não tornou a leitura pesada, muito pelo contrário. Não é aquela leitura assim, meu Deus, que não tem um plot twist, não tem nada muito grandioso acontecendo. São diálogos de pessoas normais, vivendo suas vidas, com seus problemas, com suas questões mentais e pessoais e de vida normal. Gatilhos. Eu acho que tem essa questão sexual, né, que não acho que é gatilho pra ninguém, né? Não sei se você pode chamar de gatilho, mas assim, eu acho que tem a questão do suicídio. O Peter, ele tem pensamentos suicidas. Então, tem esse gatilho. Eu acho que é só isso de gatilho, né? Algumas cenas de violência, mas poucas, né? Não acho que chega a ser também um gatilho. Enfim, de modo geral, eu acho que é isso. Eu dei 4 estrelas no Scooby, porque é muito bom. E pouquíssimas ressalvas mesmo, então muito bom. Eu coloquei a minha resenha no Scooby, pra quem gosta, eu vou deixar também o link na descrição. Falei da tradução, muito boa. Eu acho que deve ter sido um trabalho difícil, porque a gente tem essa questão da escrita, que é diferente, né? Esse narrador meio embolado ali com os pensamentos e com as falas dos personagens. Mas, de modo geral, acho que foi uma experiência muito, 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 muito boa. Eu recomendo o livro pra quem gosta aí de livros com questões humanas e complexidade, e suas complexidades, né? Então a gente vê que tem. É isso, não tem grandes acontecimentos, mas tem esses acontecimentos da vida humana permeados aí por suas complexidades. Então eu achei um livro muito bom. As outras obras da Sally Rooney,
assim, lendo as sinopses, não me despertaram um grande interesse, mas também não descarta a possibilidade de ler os outros livros dela, né? Mas por hora, ficaremos aí em Pessoas Normais e Intermezzo, né? Caso eu leia alguma outra coisa dela, eu trago aí pra vocês. Então é um livro bom, recomendo, acho que é uma experiência de leitura muito boa. E acho que é isso que eu tinha pra comentar com vocês. Já leram, se vocês já leram Celerune, já leram Intermezzo, compartilhem aqui comigo a experiência de leitura de vocês. Vai ser muito bom trocar ideias. Continuo aceitando dicas de vídeos, de conteúdo. O canal tá começando, então a gente fica, né, naquela, meu Deus, o que eu posto, o que gera interesse, o que as pessoas querem ver. Mas a minha ideia, inicialmente, é ir postando as minhas leituras mesmo, né, compartilhando as minhas impressões, uma ou outra conversa sobre um tema, né, do mundo aí da leitura, como foram os 2 vídeos passados. E é isso. Me falem o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato, se a gente pode ir melhorando, né? Eu estou aceitando também, viu, gente? Comentários, coisas que vocês acham que eu posso... Eita, Alonso. Que eu posso fazer melhor, tá bom? E é isso. Obrigada por você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!